Já apertei. Aqui também? Bom dia, a paz seja com todos. Vamos nos preparando para mais essa live desta manhã. Então quero convidar você a estar conosco. Bom dia Wash, Simone, bom dia a todos que vão estar chegando, para a gente meditar nesta manhã sobre mais um pedacinho, né, nesse Dividindo o Pão, mais um pedacinho da mensagem que eu trouxe no domingo, sobre a primeira carta e a primeira e segunda carta de Pedro. O que essas duas cartas falam, né? Eu trouxe ali uma questão que Pedro coloca sobre a sobriedade. Ele fala por 3 vezes essa palavra em 3 partes da sua primeira carta. E depois, na segunda carta, ele não traz mais a palavra sóbrio, né, que é a palavra referente à sobriedade. Ele não traz essa palavra, mas o assunto é condizente com aquilo que ele está falando para aqueles no qual ele se dirige a carta. O que acontece? Pedro estava preocupado com o momento que estava acontecendo com a igreja, com os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e também perseguidos pelos judeus. Muitos judeus se converteram e aqueles que então eram contrários a essa nova religião que estava surgindo justamente dentro do próprio judaísmo, eles eram ferrenhos ali contra os cristãos, né? Porque não entenderam a mensagem, não aceitaram Jesus como Salvador, como Messias. E aí então Pedro, que era aquele camarada que nós vemos no Evangelho, muito afoito, muito afobado, muitas vezes até desequilibrado, né? Ele se torna uma pessoa sóbria. E ele vai dizer isso aí na sua carta, ele vai apontar para os seus ouvintes, né, endereçando a todos aqueles que estavam dispersos por causa da perseguição, que deveriam abraçar a graça de Jesus com sobriedade, né, sóbrios. E aí essa primeira parte é justamente esse pedacinho que eu coloco sobre a graça, né? Ele diz no verso 13 do capítulo 1: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha só, preparar o entendimento, e aqui esse início do verso nos leva a entender justamente que precisamos entender aquilo que está nos passando à nossa volta. Precisamos elaborar as questões da nossa vida. Eles estavam sofrendo perseguições no seu tempo, tinham dificuldades e precisavam entender o que está acontecendo, mas não só isso, estar cientes da graça que eles haviam recebido em Cristo Jesus. Então, preparar o entendimento aqui é estar ciente do mundo que está vivendo, da onde está vivendo, onde você está inserido, e das adversidades. E no caso aqui dos cristãos, das adversidades pelo fato deles serem cristãos. Então, ser cristão advém adversidades para a nossa vida, para aqueles que são cristãos neste mundo. Assim como o não cristão também tem suas adversidades, mas a gente precisa entender aqui que
no cristianismo, nós teremos adversidades. Se estar na graça de Cristo não significa que vamos viver neste mundo as mil maravilhas, mas precisamos estar cientes. E o que a graça então nos traz? O que a graça traz para você, traz para o cristão de diferente, para a gente se manter nela, para a gente continuar seguindo? É justamente, ela traz a revelação maior de Deus que está em Cristo Jesus. Revelação essa que é uma revelação de salvação eterna. Não só isso, mas a própria vivência com Deus aqui nesta terra. Pedro, lendo a carta, você vai identificar isso. Vivência com Deus nessa terra. Ao receber a Jesus como Senhor, temos a graça do Senhor, né, o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus pela fé. Né, esse favor imerecido é uma vida com Deus a partir deste mundo, e a vida eterna, sim, uma vida para além desta vida. Então já nos é garantida essa vida eterna. Mas e aí, nós estamos nesse mundo, mas o Senhor nos promete estar conosco neste mundo. Essa é a diferença. Esse favor imerecido é então a atuação direta de Deus na vida do crente, através do Espírito Santo, que foi, como diz o apóstolo Paulo, que foi outorgado, que foi dado com uma outorga, e essa palavra vem do jurídico, tá? Vem de uma autoridade. Deus autorizou que o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus, isso é sério, por isso que Pedro fala sobre sobriedade na graça. O Espírito do próprio Deus vem habitar naquele que crê em Jesus como Senhor. Olha que maravilha, que bênção. Então, preparar o entendimento é estar ciente das adversidades, mas também estar ciente da graça que você recebeu. Que apesar de ter recebido essa graça, que Deus está com você, você não está imune às adversidades. O próprio Jesus não estava imune às adversidades. Aqueles que os perseguiam, o que perseguiam a ele, né? Ao próprio diabo que o tentou, à morte, ao sofrimento da própria vida. Jesus chora em um determinado momento diante da morte de um amigo seu. Então, precisamos entender isso, e Pedro nos coloca dessa forma, que precisamos estar cientes. Ele coloca no livro, né? Ele coloca na sua carta. Quando a gente lê os versos, eu vou ler aqui, os versos 6 e 7, nós vamos ver muito bem isso. Ele diz: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados, sejam entristecidos por várias provações. Às vezes ficamos tristes, e isso é da vida. Algo que hoje se é pregado, de certa forma, uma felicidade extrema, e isso já se torna algo prejudicial para nós mesmos, porque se trata de excessos. E Pedro vai estar aqui nos alertando que o contrário de sobriedade aqui é o desequilíbrio, são os excessos. Então precisamos nos atentar para isso, porque a graça nos traz equilíbrio. Sobriedade significa, dentre outras coisas, equilíbrio, seriedade para com a nossa vida, para com a graça de Deus na nossa vida. Então, ele diz, né, que por breve tempo, no verso 6 do capítulo 1 de 1 Pedro, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos por várias provações. E aí o que acontece? Assim como Paulo vai dizer que as provações ou tribulações trazem um efeito na vida do crente, se ele permanece firme na graça, firme na fé, ele diz no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, as provações, o passar pelas provações, o passar pelas dificuldades,
na graça de Deus, na graça alcançada em Cristo Jesus, na revelação de Deus, para aquele que crê, confirma o valor da tua fé cada vez mais. Aí ele diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, vocês têm muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. E o resultado, então, desta permanência na fé, ela vai resultar, ele diz no final do verso 7, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse louvor, glória e honra, isso aqui é na vida daquele que passou que tem passado e permanece na fé, passado pelas tristezas, pelas dificuldades da vida, mas continuam na sua fé. Ou seja, não há felicidade, digamos assim, felicidade eterna, constante neste mundo, nesta vida. Temos tristezas, temos tribulações. A felicidade plena o Senhor promete, na eternidade com Ele. Então, mas e aí? A gente vai... então, se Deus não promete, eu não quero, então não adianta nada? Não, adianta, porque todos passam por dificuldades, não é isso de que se trata. A existência humana, ela traz essas próprias dificuldades do próprio existir. Mas quando experimentamos a graça salvadora de Cristo Jesus nas nossas vidas, você sabe disso, você que experimentou o Espírito Santo, esses momentos com Deus, a vida com Deus, ela traz a força necessária para você viver e ultrapassar estes momentos difíceis na tua vida. Essa é a diferença da graça de Deus para quem não alcançou essa graça, para quem ainda não se apercebeu disso. Mas e aí, aqueles que estão na graça? O que ele diz, aqui? Sejam sóbrios e esperem então inteiramente nesta graça. Sóbrio, tem vários significados para sóbrio. Dentre eles, eu destaquei alguns aqui, o equilíbrio, porque a sobriedade, a gente põe aqui um dos antônimos, do contrário à sobriedade, é a embriaguez, de certa forma. E a graça de Cristo, nesse sentido também, ela traz e tem trazido muitas pessoas para a sobriedade. Essa sobriedade é uma sobriedade concreta. Muitas pessoas que estão nos vícios, muitas pessoas que estão alienadas, entorpecidas aos vícios que estiveram, talvez você já esteve assim, em excessos tais, desnorteados, desequilibrados. A graça do Senhor trouxe este equilíbrio para a tua vida, para você viver com as dificuldades, mas com as alegrias na sua família, no seu trabalho, inserido neste mundo, nessa sociedade. Então, olha só o que Pedro está dizendo. Não desesperem, vocês estão sendo perseguidos. Lá era uma perseguição concreta, e quando eles então eram perseguidos, muitas vezes eles eram mortos. Nós vemos na história dos mártires, o próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, mas eles eram sustentados pelos próprios Senhor, pela graça de Cristo Jesus, esse favor imerecido de Deus através de Cristo para a vida daquele que crê. Sóbrio, eu destaquei aqui do dicionário, que a gente procura aí na Wikipedia, você vai ver várias designações de sóbrio. Eu destaquei que o sóbrio ele é marcado por temperança, e a Bíblia fala sobre temperança, para a gente ser temperante, equilibrado, equilíbrio.
moderação, seriedade, contido. E aí, isso está muitas vezes contrário ao mundo que vemos, onde há excessos que podem nos levar, podem te levar ao desespero. Porque eu não estou fazendo isso, eu não estou produzindo isso. Mas você está trabalhando, você está fazendo, você está procurando. Amém? Deus vai te abençoar, mas o mundo injeta em nós algo muitas vezes prejudicial e excessos que podem trazer uma das coisas que podem trazer para o crente é a angústia de não ter alcançado neste mundo alguma coisa, que o mundo aí que nós vivemos leva muitas vezes aqueles que estão na graça a se desesperarem. Mas você não precisa desesperar, você está na graça. Deus vai conduzir a tua vida. Deus, se você está inteiramente, é o que Pedro coloca aqui, esperem inteiramente. Esperar inteiramente na graça não significa estar parado, mas não significa estar no excesso deste mundo. Eu preciso estar desesperadamente fazendo aquilo que o mundo, e quando eu digo mundo, precisamos olhar para aquilo que está que nos cerca. Porque muitas vezes estamos inseridos num contexto cristão que está amoldado a este mundo. Estão compreendendo? E aí, inseridos neste contexto cristão amoldado ao mundo, as mesmas aflições que o mundo provoca com as suas cobranças atingem as nossas vidas e nos trazem angústia. Mas se você está no Senhor, você vai realizar as coisas que você precisa realizar no trabalho, junto à tua família, mas de forma sóbria, de forma equilibrada, de forma moderada, sem desespero. Pedro quer nos trazer algo, é muito, muito interessante, que ele nos traz algo que eles estavam vivendo na época, mas que atinge a nós hoje. Então, ele traz exemplos aqui de que precisamos estar atentos aos excessos. Ele fala a partir do verso 1 do capítulo 4, aqui de 1 Pedro. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, ele fala do sofrimento de Cristo. Então, a gente não vai sofrer neste mundo? Jesus sofreu por mim, agora eu não vou sofrer nada. Eu não posso sofrer nada porque Jesus sofreu por mim tudo. Isso é heresia, que a Bíblia nos diz isso. Não nos diz isso. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. E que negócio é esse então? Então, quando você vê nas redes sociais todo mundo feliz, isso é angústia. Isso é angústia e desespero. Essa pessoa posta só felicidade porque ninguém é feliz o tempo todo. E aí muitas vezes você, em momentos de tristeza, pode se sentir um alienado deste mundo, alguém que, poxa, só eu sou triste, todo mundo é feliz. Não, lê do engano, porque todos sentem angústia, todos sentem, e mais ainda, se está nesse looping de produzir ou querer produzir uma felicidade que é fake, porque ninguém é assim o tempo todo e a vida toda. Nem Jesus foi, o Filho de Deus, aqui nessa terra. Isso é justamente algo, aí sim, existe aí algo de desequilíbrio, existe algo que está em excesso. E aí Pedro nos chama para a sobriedade,
para o equilíbrio, para a moderação, para, olha, calma, esteja inteiramente na graça. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, que há sofrimento, que há dificuldades, mas você está na graça do Senhor, você está no favor imerecido, e Deus te abençoa sim, não do jeito que você quer, e graças a Deus por isso. A gente vai ver na quinta-feira sobre a oração. Graças a Deus que Deus não te abençoa do jeito que você quer. Já pensou? Se Ele abençoasse a gente do jeito que a gente quer, mas se Ele abençoa do jeito que precisa ser nele, aí você vai ser conduzido, sim, por uma felicidade e alegria em Deus, por uma satisfação no Espírito Santo, e não por um movimento de satisfação já que o mundo traz e que muitos grupos cristãos, muitos têm pregado aí esse desespero dessa satisfação já. E aí Pedro continua aqui, no capítulo 4 da primeira carta dele. Tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões. Paixões, excessos, paixões humanas, mas seguindo a vontade de Deus. Então, muitas vezes, essa ânsia de que este mundo te coloca, é um excesso, é uma paixão. E aí, por causa disso, fica em desequilíbrio tua relação com o próprio Deus, fica em desequilíbrio tua relação com a tua própria família, fica em desequilíbrio a tua relação com as autoridades. Pedro fala sobre isso. Fica em desequilíbrio a tua relação com a tua esposa, fica em desequilíbrio a tua relação com o teu marido. Pedro fala sobre isso daí. Leiam a carta, fala sobre os relacionamentos. Fica em desequilíbrio a tua relação com os irmãos na igreja, e aí as relações se perdem, não se tornam mais relações de fraternidade, de amor, para se tornarem relações onde impera outros desejos, outras paixões, ganância, etc, etc. E aí ele diz, no verso 3 desse capítulo 4 de 1 Pedro, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias, excessos que fogem aí da graça de Deus, que vai nos trazer a paz que excede em todo entendimento em Cristo Jesus, paz que o mundo não pode dar, paz que isso que o mundo prega, satisfação já, felicidade extrema, não condiz com a paz de Cristo, que dá forças para os seus filhos e filhas para passarem pelas dificuldades. Por quê? Porque a negação justamente das dificuldades vai trazer efeitos piores para a vida da pessoa. E aí a gente está vendo um excesso de depressão, de síndrome do pânico, de travamento das pessoas, porque querem que Deus faça tudo o que elas querem para se enquadrarem aos excessos deste mundo. Por isso, ele continua, olha só, no verso 4, por isso, falando mal de vocês, e aí, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Então não se preocupe em se juntar ou se enquadrar nesse excesso do mundo. Você tem a graça soberana do Senhor na tua vida. Amém? Por isso que a graça deve ser sóbria. Aqueles que dizem que estão na graça do Senhor, mas estão movidos por esses excessos de desequilíbrio nas suas vidas neste mundo,
precisam rever as suas vidas, precisam voltar, ler a carta de Pedro, sobre a sobriedade, sobre o equilíbrio. O Senhor traz paz para você resolver as suas dificuldades com equilíbrio. É Deus agindo na tua vida. E aí há um estranhamento, né? Há um estranhamento. Por que determinada pessoa não age, né, porque determinado crente ali, ele está, parece que alienado a este mundo, porque não está nessa dinâmica deste mundo. E aí a palavra de Deus nos ensina, né? Pelo apóstolo Paulo: não tomeis a forma deste mundo, não vos conformeis, não se formatem a este mundo. Você não precisa se formatar a este mundo para você ter felicidade, para você ter paz no seu coração, até porque você está correndo atrás do inalcançável. Permita estar inteiramente esperando na graça que foi trazida na revelação de Jesus Cristo para você. É o amor de Deus, é o plano de Deus. A revelação de Jesus a este mundo proporcionou o entendimento do plano de salvação eterna, de vida com Deus aqui, com o Senhor Jesus, mas salvação eterna de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus revelada é favor imerecido, proporcionado por Deus. Então, seja agradecido, porque ninguém ganha o mundo todo. Apenas temos um sentimento. E aí precisamos tomar cuidado com esse sentimento. Esse sentimento que o mundo traz hoje, né? De que você pode tudo, de que você tem tudo é ilimitado. Isso é mentira. Somos limitados. Eu fiz uma cirurgia em setembro e tenho limitações. Eu estou usando uma bolsa de colostomia, mas nem por isso a graça do Senhor deixa de alcançar a minha vida. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas a alegria do Espírito Santo não pode ser substituída por sentimentos que o mundo coloca. Cuidado com os excessos. Aqui não somente são excessos aqui que ele coloca, né, no sentido sexual, no sentido de bebedeiras, etc., mas excessos psíquicos na nossa vida, de que você tem que fazer. Quando não der para eu fazer a live, eu não vou fazer, e amém. Mas quando der para estar dividindo o pão, eu vou estar dividindo, e amém. E glória a Deus por isso. E esse favor imerecido, proporcionado por Deus, da graça, é favor de atuação direto de Deus na vida da pessoa, a partir do momento que esta permitiu pela fé. Então, mesmo crentes, você precisa crer no Senhor, crer na sua palavra, se voltar para ela e permitir pela fé que Deus atue na tua vida. Senão você vai ficar por você mesmo. É isso que esse mundo coloca. Você por você mesmo. E aí a angústia aumenta. E aí você bota a culpa em Deus, que Deus não está fazendo nada por você. Mas é você mesmo que está envolto neste mundo, nesses excessos deste mundo, e não consegue parar e entender o que te rodeia, e entender que você está inserido em outro contexto da graça de Cristo, da graça de Deus em Cristo Jesus. Esse mundo vive um desequilíbrio. Ser sóbrio é esperar com inteireza na graça de Jesus Cristo. Então quero terminar aqui agradecendo a todos que nessa manhã estiveram comigo, Luciano, Cristiane, a minha mãe. Ô mãe,
a Raquel, a Alessandro, a Márcia e outras pessoas aqui. Que vocês tenham um bom dia, meditem nesta palavra, se firmem na graça. O Senhor está com você. O Espírito Santo é o coaching. É o coaching da tua vida. Coaching que está o tempo todo em você. Olhe para dentro de você. Mas também esteja aí se preparando. Que Pedro diz, esteja olhando o que está à sua volta. Prepare o seu entendimento. Deus deu capacidade, deu inteligência para você. Quero orar para a gente encerrar mais esse dividir do pão. Senhor nosso Deus, te agradeço por mais esta manhã, que o Senhor esteja abençoando a cada um com a tua graça, com a paz do Senhor nos seus corações, dirigindo, que só possamos entender aquilo que se passa à nossa volta e seguirmos firmes, porque o Senhor nos traz, sim, certamente, louvor, glória e honra para a glória do teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Tenha um bom dia, tenha um restante de semana na graça do Senhor. Quero dizer que amanhã, às 9h37, vou estar continuando com a live do Sermão do Monte, Bem-aventurados, na bem-aventurança de Jesus. Então, que vocês estejam comigo amanhã também, e depois na quinta e na sexta vou continuar o Dividir do Pão, mais um pedacinho desta mensagem de 1ª e 2ª Pedro. Deus abençoe, tenha um ótimo dia no Senhor.